Bem-vindo ao CADcast, o podcast de Cadwell Professional. Eu sou Cláudia Alcântara, fundadora e diretora de marketing da marca. Eu sou Letícia Negri, Head de Comunicação, e o nosso podcast existe por uma questão do nosso propósito My Powerful Presence, que nada mais é do que levar a autoconfiança de mulheres e profissionais nos 4 cantos do mundo. E hoje aqui com a gente, mais uma vez, o Rafael Kiso. Uma honra, como sempre, muito prazer estar com vocês aqui batendo esse papo. Se você ainda não assistiu os outros episódios que o Rafael participou aqui no CADcast, corre lá para assistir agora. Rafa, mas para quem ainda não te conhece, faz uma breve apresentação sua, por favor. Claro, acho que a cada episódio eu vou completando um pouco da minha biografia aqui, né? Sou autor de 2 livros, o Unbound Marketing e o Marketing na Era Digital, na verdade 3. Tem um livro só de tendências, então a gente vai falar de tendências hoje, né? Eu tenho um livro que chama Trends, do Marketing na Era Digital, foi lançado em 2022 para falar do futuro do marketing, as tendências, né? Sou também fundador de 2 empresas, a Focus Networks, que é uma consultoria de marketing e tecnologia, e a IMLabs, que é uma plataforma de gestão de mídias sociais, hoje plataforma líder da América Latina. Uhul! Que incrível! E hoje nós vamos falar de uma métrica muito importante nas redes sociais, que é o engajamento. Na Cadwell, a gente usa isso como a regra-mãe para as nossas mídias sociais. O que eu descobri vendo seus conteúdos esse dia é que existem 2 tipos de engajamento. Você pode explicar um pouquinho pra gente qual é a diferença dos 2? Essa descoberta ela é reveladora, né? Assim, muita gente fala, ué, mas eu achava que era uma coisa só, né? Na verdade, existem 2 taxas de engajamento. Aquela pública no qual você usa para se comparar com outros perfis, porque tem que comparar de fato banana com banana, né? Então, o que é essa pública? É sempre o número de interações dividido pelo número de seguidores que você tem, multiplicado por 100, aí vai sair uma taxa. E por que por número de seguidores? Porque você pode ter acesso ao número de seguidores do seu concorrente ou do outro perfil que você gostaria de se comparar. Você não tem o alcance de fato que um concorrente ou outro perfil tem. Então, a taxa pública é aquilo que publicamente é visível a todos, em termos de número de interações, como likes e comentários, e o número de seguidores. A taxa real, que é a segunda taxa de engajamento, é aquela baseada no alcance. Então você vai pegar o número de contas engajadas, que o Instagram, por exemplo, dá, dividido pelo número de contas alcançadas, e não por número de seguidores, né, como na outra, e aí multiplicar por 100. Porque... poxa, a gente, apesar de ter, 100, 200 mil seguidores, a gente pode alcançar muito mais gente do que a gente tem de seguidores. Se você fizer um Reels e viralizou, você pode ter alcançado muito mais pessoas do que você tem de número de seguidores. E daquelas pessoas que você alcançou, quantas efetivamente você engajou? Então a taxa real é de fato olhando pelo alcance e não pelo número de seguidores, porque não faz sentido, né? Então, para se comparar com outros, usa a taxa pública. Para se comparar consigo mesmo e no seu histórico, para você ter uma evolução, é a taxa real. Muito obrigada. Agora a gente falando sobre engajamento, existe o engajamento fake, que a gente ouve falar, e o engajamento real. O engajamento fake são os grupos de WhatsApp que as pessoas acabam criando, depois mandando comentar, os robôs. E existe o engajamento real. Você pode comentar um pouco pra gente sobre isso? Existe como a gente mensurar, na hora de analisar um perfil, qual é o engajamento? Se o engajamento ele é real ou é um engajamento fake? São as panelinhas de engajamento, né? Realmente isso é muito comum entre influenciadores, principalmente, né? Que acabam ganhando dinheiro para mostrar que teve engajamento ou não. Existem ferramentas que detectam engajamento fake. E essas ferramentas, elas olham muito pela qualidade da audiência. Algumas palavras-chave, alguns tipos de comentários, e se a pessoa às vezes nem segue você e está comentando também. Então tem algumas características que determinam se aquele comentário é de qualidade ou não. É óbvio que se tiver um comentário em inglês e um comentário awesome, nice pic, né? Ou tipo... muito bom esse conteúdo. Um comentário muito genérico é caracterizado também como algum tipo de automação, algum tipo de panelinha, né? Então, quando tem um comentário real, comentário de qualidade, é um comentário que tem a ver com o conteúdo. A pessoa viu aquilo e ela faz um comentário que é pertinente. E aí é óbvio que você, enquanto criador daquele post, tem que aproveitar aquela oportunidade para criar um diálogo, aumentar ainda mais o engajamento. E isso é uma técnica que poucos usam, porque a maioria faz um post e sai correndo. Faz o post e não está lá para continuar aquela conversa através do comentário. Então, se alguém for comentar, caramba, que legal essa taxa de engajamento, não sabia, ponto final. Eu poderia simplesmente dar um like. Legal, Letícia. Não, eu falo, pô, legal, Letícia, obrigado pela atenção,
E como é que é aí na sua empresa? Como é que é a taxa de engajamento de vocês hoje pública? Eu faço uma pergunta. Porque invariavelmente as pessoas vão responder. E na hora que elas respondem, isso aumenta a taxa de engajamento, aumentando a taxa de engajamento, aumenta o alcance do post. E quando eu estimulo a pessoa a conversar, outras pessoas que estão vendo o comentário, elas são estimuladas a entrar na conversa, e aí você aumenta o número de comentários de qualidade. Então essa é uma técnica super simples, mas que efetivamente funciona para você aumentar o alcance e a taxa de engajamento. E aí não tem como receber você aqui no nosso 3º episódio e não te perguntar se você olhou o perfil da Cadivel e se você tem algumas sugestões pra gente. Olha, eu olhei muito rapidamente, né? Seria necessário fazer um diagnóstico mais profundo, mas eu já sei que vocês já fazem bastante Reels. Provavelmente a frequência de vocês deve estar baixa em termos de frequência de exposição de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Então o ideal é equilibrar um pouco esse jogo, fazer um pouco mais de feed ou carrossel, não necessariamente diminuir o número de Reels, porque é o momento de fazer Reels mesmo, aproveitar a janela de oportunidade, né? E trabalhar com a jornada como um todo. Pensar, de fato, em cada conteúdo, para qual etapa que eu estou fazendo aquele conteúdo. Determinar mais claramente, né, essas editorias e criar esse tipo de marcação até para os próprios usuários, saberem que eles estão dentro de uma jornada ali. Talvez os stories, ter uma temática para os stories, toda segunda-feira, tal hora, começar algum tipo de ritual, né? Alguma coisa nesse sentido, porque os rituais eles marcam os tipos de editoria e facilita esse processo de educação de como é que funciona o perfil, né? E transformar o perfil quase que num canal. E as pessoas voltam ali porque elas foram educadas a assistir aquilo e acompanhar aquilo e sempre entregar conteúdo. Aplicar o princípio de Pareto, 80-20. Né? 80% do tempo falar mais daquilo que vocês sabem e 20% do tempo falar daquilo que vocês vendem. E mesmo quando falar daquilo que vende, tentar usar da criatividade, né, para não ser só uma propaganda, né? Boa. Então, muitas vezes falar do produto, mas mostrar o produto em ação é melhor do que só colocar uma foto do produto ou para não ficar uma peça publicitária, né? Simples, uma peça publicitária, né? Então, essas são as principais dicas aqui em alto, né? Mas vale super a pena depois a gente olhar com mais calma, eu ter acesso aos dados de vocês, né? Porque olhando de fora publicamente é uma coisa, depois olhando os dados é outra. Agora a gente falando sobre o TikTok, a rede vizinha, né, conhecida como a rede vizinha, gente, a Cadivel começou a fazer alguns posts e a gente usou muito influenciadoras médias e influenciadoras micro para criar rotina, vídeos mais espontâneos falando da marca. Você tem alguma dica para quem quer começar a entrar no TikTok, como gerar valor de marca e ou até mesmo fazer uma conversão ou criar um relacionamento com os clientes? O que você TikTok, diria? acho que um primeiro mito também legal de se dizer é que não há problema de falar TikTok no Instagram. Né? Ah, boa, porque todo mundo fala rede vizinha. Então Todo mundo fala, vai lá na rede vizinha. A galera tem receio, fala, vou me banir do Instagram, o Instagram vai me bloquear, né? Vou sofrer um shadow o algoritmo, né? Vai pegar e vai Eu penalizar. falo do TikTok quase todos os dias nos meus posts e não tive esse problema. Maravilhoso. Em um evento oficial do Instagram, eles já declararam que não há problema. É óbvio também que eles não iam contar toda a verdade, né? Mas não tem problema não. Mas olhando agora pelo TikTok, pensando que as pessoas usam o TikTok com a intenção de passar um tempo, de fato ser mais entretenimento, então é ideal a gente não criar uma expectativa para criar a jornada inteira do cliente lá dentro. Então ele é muito mais propício para etapa de descoberta mesmo. E descoberta, um pouco de consideração, porque obviamente você pode ganhar seguidores e aumentar o nível de exposição. Então, para as 2 primeiras etapas da jornada, ele é muito legal, muito legal. Então, fazer um conteúdo que chame atenção nos 3 primeiros segundos é muito importante, porque lá é muito frenético, né? A gente tem um loop infinito e você passa o dedo, vai para o próximo, então tem que chamar atenção. Então, o gancho que você usa no começo é muito importante. O título, né? O gancho significaria você escrever alguma coisa em cima do vídeo, mesmo que você fale, mas escrever alguma coisa já para dar uma curiosidade, para dizer para a pessoa que vai ser revelado alguma coisa, que ela vai ser transformada, para que ela queira ficar, porque essa retenção ela é muito importante para que o próprio algoritmo distribua ainda mais. Então, para quem está começando, não precisa ter seguidor para ter audiência no TikTok, essa é a parte boa, né? Essa dinâmica que eles deram em focar de fato no conteúdo e não na pessoa é muito legal. Então, gente que não tem seguidor, às vezes viraliza um vídeo. E aí vai ganhando seguidores. Manter a consistência também é importante. Então, eu vejo que muita gente só entra nas trends, porque quer, de alguma maneira, surfar as ondas e ganhar muito seguidor.
Só que quando você entra nas trends, você eventualmente faz uma dancinha, eventualmente você faz um meme, o meme é um malvadão, aí você faz um voice-over, só que você não está sendo consistente em criar um conteúdo que é parecido com outro, para que haja de fato uma educação para o público do porquê seguir você e que realmente ela vai receber ao longo do tempo, né? Então não precisa ficar tentando só ir nas trends, né? Eventualmente, se aquela trend tiver a ver com o seu contexto, vale a pena entrar, porque realmente dá para você surfar uma onda e ganhar uma visibilidade. Mas tome muito cuidado, porque quando você entra numa trend, faz uma dancinha que seja e tal, você pode conquistar muitos seguidores que não tem nada a ver com o seu perfil de público, e aí você vai sujar a sua base de seguidores e para corrigir isso depois é quase impossível. E aí a sua taxa de engajamento cai, e quando ela cai, o seu alcance nos próximos posts cai também. E aí fica um problema em vez de uma solução. Você fica feliz por um momento, né? Nossa, ganhei um monte de seguidores, mas não devia ter feito isso. Muito então bom. É melhor você conquistar aos poucos do que ter picos assim, né? É o que você chama de infotenimento? O infotenimento é uma técnica que é baseada no que a gente aprendeu em televisão, né? De décadas de televisão, até mesmo em revista, né? De como é que você chama a atenção da pessoa, retém e informa. Porque tem duas coisas que retêm as pessoas diante da televisão, né, ao longo de décadas: informação e entretenimento, né? Agora, quando você entende quais são as características das duas coisas e souber misturar isso em um conteúdo curto, é matador, porque você consegue chamar atenção por algum tipo de entretenimento. Entretenimento não necessariamente é humor, né? Não necessariamente é um aspecto baseado em tom humorístico, mas é alguma coisa que desperta a atenção da pessoa, uma curiosidade e aquele gancho, aquela coisa de série que você sabe, tipo, na hora que você termina o episódio e fala, ó, segue aí pra ver a parte 2, né? Isso é muito característica do entretenimento de televisão. E a informação, porque não pode ser entretenimento puro, senão você não consegue passar a sua autoridade, né? A sua mensagem, né? Então a informação ela é importante, mas se você só for duro passando a informação, não retém. Aquilo é chato e ninguém quer assistir. Então é importante que o conteúdo seja bom, mas a forma que você passa esse conteúdo, use de técnicas como essa de infotenimento para que aquilo realmente entregue e retenha e viralize, né? Muito bom. E aí você diria que os vídeos curtos são a grande tendência do TikTok, que é o topo de funil. Então a gente estaria dizendo, para atrair essa audiência, fazer uma experiência pequena com a nossa marca, um pouco do gostinho do que a gente é, e depois ela vai para as outras plataformas para experimentar um pouco mais de conteúdo mais aprofundado. A gente usaria o TikTok dessa forma, você acredita? Pode ser usado dessa forma. E hoje em dia o conteúdo curto, né? O curto já foi 15 segundos uma vez no passado, já foi 6 segundos na época de Vine, que o Vine existiu, né? 6 segundos foi para 15, agora a gente está falando de 1 minuto e meio, é um limite, porque o próprio Reels estabeleceu esse limite de 1 minuto e meio. Os Shorts são 60 segundos, 1 minuto, né? O TikTok, 10 minutos, já não é mais tão curto, ele permite uma extensão, mas aí você tem que pensar na jornada. Então eu posso fazer um conteúdo mais curto pensando em descoberta, um conteúdo um pouco mais longo, pensando em outras etapas. Então, mesmo dentro do TikTok, daria para você tentar fazer isso. E, como você bem colocou, o conteúdo curto ele tem que atrair atenção para mostrar para a pessoa que existe mais alguma coisa. O próprio conteúdo em si, ele tem que entregar uma informação completa, uma mensagem completa. Então, você não pode só fazer teaser, né? E aí, vai lá para o YouTube para assistir o completo, porque é difícil você tirar a pessoa do TikTok. Porque ela entrou lá para passar o tempo lá. E ela tem aquele loop. Então, tirar ela de lá é ruim. Então, o call to action não é para ela ir para outro canal, mas ir para o seu feed mesmo, dentro do TikTok, para ela te seguir. E aí, conforme ela vai te seguindo lá, ela vai entendendo que você tem outros conteúdos em outros lugares. E assim você vai tentando puxar para outros canais. Já no Instagram é um pouquinho diferente. Porque no Instagram você tem o Reels, e do Reels você vai para o feed, do feed vai para o Stories, do Stories vai para link na bio, da link na bio você vai para outro lugar, né? É mais fácil fazer essa estratégia. No YouTube você tem os Shorts. O YouTube vale a pena fazer teaser. Okay. Lá é diferente porque o YouTube ele de fato foi construído na base de vídeos longos. Então as pessoas já entram no YouTube com a predisposição de passar mais tempo lá dentro assistindo algo longo. Então se ela está no Shorts e ela vê um teaser, um recorte de um podcast, e no final do recorte vai para o vídeo mais longo, a probabilidade disso acontecer é grande. E o próprio YouTube ajuda também, porque é do mesmo dono, né? Então eles indexam aquilo, então facilita. Então entender um pouco dessa dinâmica faz sentido, mas é isso, tem que pensar sempre nas etapas da jornada e como cada um se posiciona. Maravilhoso.
Legal. E Rafa, para a gente concluir aqui o episódio de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as tendências para 2023. Sabemos que o que estamos fazendo agora, né, um podcast, é uma grande tendência, mas existe mais coisas para acontecer nesse ano? Muitas coisas. Olha, a gente está falando de... Vou começar do mais longe e a gente vai trazendo mais para o presente, né? O mais longe, a gente está falando de NFTs e marketplaces de NFTs dentro do Instagram. O que são as tais NFTs? Porque muitas pessoas nunca ouviram falar disso, né? As NFTs. Eu aprendi com você vendo seus conteúdos. Ah, é? Olha, então tá funcionando. O que são as tais NFTs? Para falar das NFTs, a gente tem que falar do que é blockchain, né? Blockchain é um grande cartório. Imagina um cartório, né? Que você tem um monte de registro das coisas que estão acontecendo, né? É um grande cartório descentralizado que não tem um dono. E todos os computadores e toda a cadeia ligada a essa blockchain tem uma cópia do registro, do livro registro, né? Para que se alguém invadir um computador e mude lá um dado, não interfere, porque todos os computadores têm uma cópia da realidade e eles acabam tendo uma prova de que aquilo está errado, né? Então, blockchain é uma estrutura descentralizada. As NFTs são certificados de que alguma coisa é seu e de que aquilo é único, tem um valor único. Então você tem tokens fungíveis e tokens não fungíveis. Tokens fungíveis são certificados. Se eu trocar o meu certificado com o seu, tem o mesmo valor. Se eu trocar um mesmo ativo digital por outro ativo digital com um token, ele tem o mesmo valor. Os não fungíveis é quando você tem dois ativos digitais que têm valores únicos. Para traduzir isso para a nossa realidade, se a gente tivesse um quadro em casa do Picasso, original, ele tem um valor único. Por mais que alguém tivesse feito uma réplica daquele quadro, é perfeita a réplica, mas não tem o mesmo valor. Então a ideia dos tokens não fungíveis, os non-fungible tokens, NFTs, é que você tem um ativo digital, que pode ser uma imagem digital, e que ela é única, aquela imagem é a original, ela é a primeira, né? E por mais que alguém tenha dado um Ctrl+C, um Ctrl+V, não é igual, não tem o mesmo valor. E quando a gente está falando das novas gerações, que preferem gastar mais dinheiro com seu avatar dentro do Roblox, dentro do Fortnite, dentro desses multiplayers sociais, do que com ela mesma comprando um tênis, uma roupa de verdade, né? Você começa a perceber um comportamento do que é de fato um ativo para essas pessoas. Para uma geração, um ativo é ter um carro bacana, para mostrar para a sociedade que tem um carro bacana que venceu na vida, é ter uma casa bacana. Para as novas gerações, eles não querem ter casa, não querem ter carros, eles querem ter uma skin do Neymar, eles querem ter um Bored Ape, que é uma arte digital de um artista digital que vale milhões, para poder colocar no seu Instagram como vitrine. Eu tenho um Bored Ape. E o Instagram esse ano liberou, para vários países, inclusive o Brasil, essa vitrine, onde você pode mostrar as suas NFTs. Para as novas gerações isso é muito importante. Olha o que eu tenho de ativo digital. E aí o próprio Instagram já está testando um marketplace de NFTs onde você, enquanto creator, pode criar os seus NFTs para distribuir isso para os seus seguidores. E quem tem o seu NFT pode ter benefícios, pode participar do seu clube, né? E tendo benefícios você tem um título remido, basicamente, daquele benefício. Já tem restaurantes fora do país que você só pode entrar se você tiver o NFT do restaurante. Uau. Você paga, obviamente, a conta, mas você só pode entrar e reservar se você tiver o NFT, o título daquele restaurante. Tem vinícolas criando NFTs por safras, para mostrar que você tem aquela safra, ela é autêntica, ela é única, ela é sua, e aquilo tem um valor único. Então tem muitas aplicações para as NFTs e estão chegando nas mídias sociais. Então o Twitter já está integrado com o MetaMask, que é uma carteira virtual que mostra isso. O Instagram. Então o Instagram tem os colecionáveis digitais, para muitas que estão nos vendo, nos escutando, já deve estar liberado. Você já pode testar agora, né? E para marcas, as marcas podem criar NFTs dando para os seus melhores clientes ou para os seus brand lovers, para que eles tenham acesso a conteúdos exclusivos. Pode ser uma questão. É uma maneira de você fomentar comunidade. É uma maneira de você ampliar a comunidade de brand lovers. Então vou ficar aqui só na NFT, tem muita coisa. Mas eu falei, vou para o mais longe porque é a mais novidade, vamos dizer assim, dessa estrutura. Né?
Aproveitando o seu gancho de comunidades, então a gente ouviu você falando sobre esse tema. E comunidades, é só no TikTok que pode acontecer? Não é só no TikTok? Como é esse processo de criar uma comunidade? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Há muita confusão até, né? Porque muita gente acha que basta criar um grupo no WhatsApp ou no Facebook e já tem uma comunidade, né? E tem muito influenciador que se porta para seus seguidores como uma comunidade, né? A minha comunidade. Só que comunidade, ela tem um princípio básico. Comunidade tem que ter colaboração. Todos os membros da comunidade contribuem para um outro membro. Isso é comunidade. Então, quando a gente olha para os cases de maior sucesso de comunidade, então você pega a Sephora, ou Sephora, depende aí de onde você estiver pronunciando, né? Ela tem a Beauty Insider no site de e-commerce dela. Ela tem uma comunidade onde os próprios consumidores ensinam outros consumidores a usar um produto. O próprio consumidor tira a dúvida de outro consumidor. Então, veja, há colaboração. Não é uma coisa top-down da marca falando dentro de um canal, sem dar espaço para que os próprios integrantes daquele canal tenham poder de voz, né? Então, comunidade tem que ter uma governança, e essa governança é empoderar, inclusive, aqueles usuários mais ativos, mais presentes, que entendem mais da marca, para que eles possam ajudar a construir valor para a própria comunidade. Então, a Apple tem a comunidade de suporte, a Microsoft tem a comunidade de suporte, a Sephora tem essa comunidade de troca de conhecimento, e a Sephora ela pega creators ou influenciadoras, empoderam elas dão vamos dizer assim, um destaque para elas dentro da comunidade, mas elas não são top-down, né? Elas não são as administradoras da comunidade, não, elas são os power users, reconhecidamente, né, pela comunidade, mas elas contribuem como outra pessoa contribui. E geralmente essa comunidade ela tem essa hierarquia, você vai conquistando a sua posição, né? Então, quando a gente fala de Instagram ou TikTok para comunidades, não é a estrutura perfeita para se desenvolver uma comunidade, porque ali você cria um conteúdo, é basicamente top-down. Você pensou no conteúdo, você criou um conteúdo e entregou, empurrou para as pessoas muitas vezes, né? Você não consultou as pessoas em nenhum momento que conteúdo você iria criar, que a galera quer ver. Se você fizer isso através da caixinha, no Stories e tal, tem um certo princípio ali de colaboração, mas essencialmente não é de fato uma comunidade. Tá. Então, no TikTok, quando aquelas pessoas fazem umas perguntas e de repente a pessoa vai criar um vídeo baseado naquela pergunta, isso não é uma comunidade. Ela é uma interação entre o creator ali e a pessoa que está... Tem um princípio de colaboração. Você pode até entender que você está formando uma legião de pessoas que compactuam dos seus valores, que acreditam nas bandeiras que você acredita, que gostam das mesmas coisas que gostam de você. Tem certa característica de fato de comunidade, porque a comunidade reúne pessoas que têm um interesse em comum, né? Então esse é um ponto em comum de fato positivo. Mas a essência de uma comunidade verdadeira digital, ela é muitas vezes criada pelo próprio cliente e não pela marca. A maior comunidade hoje, o maior case de comunidade hoje no mundo é a da Lego. E não foi criada pela Lego, foi criada pelos fãs da Lego. Sensacional. Uau, que legal. E a Lego ela tá lá para apoiar a comunidade. Então, sim, quando isso acontece, aí você fala, poxa, temos uma comunidade. Em qual plataforma isso pode acontecer mais naturalmente, que você diria para quem está ouvindo, e tornar isso mais possível, tangível, tangibilizar essa comunidade? Onde seria? Cada marca tem hoje acesso a um nível de tecnologia. A Salesforce tem tecnologia para que você crie esse tipo de comunidade de ideação, de troca, muito mais fácil, né, para você colocar no site da marca, né? Então você sai um pouco da própria mídia social e traz isso para dentro de um ambiente próprio da marca, usando uma tecnologia que eles têm. Tem outras no mercado, mas é só para dar um exemplo, né? Mais simples. Que é um exemplo que inclusive a Starbucks usou, que a Dell usou, que são softwares da Salesforce. Então a Starbucks tem uma Starbucks My Idea. Então você, enquanto consumidor, pode dar uma ideia para a Starbucks, outros consumidores votam naquela ideia, a Starbucks eventualmente pega a mais votada e executa aquilo. Então veja que isso é uma troca de verdade, é uma colaboração, né? Então tem essa confusão dos termos, alguns princípios parecidos, mas comunidade de fato é essa que eu estou falando. Quando vem do usuário para a marca. Maravilhoso. Usando aqui a interação agora, né? Boa! A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, dizendo que ia receber um especialista em marketing digital no nosso podcast, e chegou uma pergunta aqui. Então a pergunta é a seguinte: para quem quer crescer, qual erro devemos ter cuidado para não cometer nas mídias sociais?
comprar seguidores, primeiro erro, porque esse é o clássico. É o clássico. E eu recebo pergunta todo dia. Mas você não acha que pelo menos para eu dar uma acelerada no meu perfil não seria bom comprar um pouquinho? Só que esse pouquinho já é destruidor para o resto da vida daquele perfil, né? Comprar seguidores, fazer concurso não autorizado ou tipo de sorteio não autorizado, fazer lives ou collabs com quem tem muito seguidor, mas a audiência dessa pessoa não é a sua audiência. Isso acontece também. Eu vou convidar fulano, porque fulano tem 2 milhões de seguidores aqui, eu vou ganhar um monte de seguidor. Mas o perfil dos seguidores deles é o perfil que você quer ter como cliente? Também não é, então não adianta, a mesma coisa. E tem outras coisas aí rolando, né? Então essas panelinhas de engajamento, essas coisas todas aí, elas podem te dar talvez um momento de alegria, mas você vai ter muita tristeza depois, porque para corrigir é ruim, é muito difícil, né? Então é isso, obrigada, Rafael, por mais um episódio incrível com tanto conteúdo de valor aqui no nosso canal. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deixe o seu comentário aqui embaixo para que a gente consiga criar mais conteúdos especiais e lembre-se sempre, tudo que você aprendeu, implementa pelo menos um pouquinho para que você consiga atingir o resultado que você espera. Foram apresentados muitos conhecimentos aqui pelo nosso querido Kiso, então eu espero que você consiga implementar dia após dia um pouquinho para você se tornar cada vez mais uma referência na sua social media. Obrigada. até a próxima!